Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dollar News e hoje eu vou trazer para vocês nesse quadro aqui semanal que a gente traz toda segunda-feira notícias, curiosidades sobre a Bolsa Americana e economia, e no quadro de hoje eu vou trazer atualizações da corretora Avenue e C6 que reduziram taxas aí, muito importante para quem investe por elas, né, pagar menos taxas, e eu vou mostrar quais que foram e como vão funcionar, resultados aí principalmente de Nvidia, né, que trouxe bastante coisa legal, uma atualização de economia, dólar, várias outras coisas importantes para vocês. Então lembre-se, se você gosta desse quadro, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, que aí eu vou continuar trazendo toda segunda-feira, hein? Então conto com você. Bom, já vamos começar dando uma olhada no dólar aqui, que nos últimos 5 dias ele chegou a subir 0,3, né? Ou seja, quase não saiu do lugar na semana passada, fechou em 5,13, né? Vai abrir assim na segunda-feira, provavelmente durante a semana, mas se a gente pegar aqui no ano, né, o dólar ele só subiu, né? Desde o começo do ano aí saiu de 4,92, batendo 5,13 agora e tá mantendo nessas casas. Então, ainda assim, continua uma excelente oportunidade. Semana passada eu fiz um aporte grande lá na Bolsa Americana e paguei o dólar de 5,10. Então, acho muito interessante ficar de olho nisso aqui. Já em relação à Bolsa Americana, o S&P 500, né, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente viu que nos últimos 5 dias ela ficou no 0 a 0, né? Teve uma pequena queda aí de 0,32% na semana passada, então não saiu muito do lugar, né? Já no ano a gente está perto aí de uma valorização de 12%, né? Uma valorização bem expressiva. E essa leve queda que a gente teve na semana passada na Bolsa Americana teve alguns fatores que impulsionaram a isso. O primeiro deles é que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, continua se mantendo cauteloso, mesmo que os dados estejam melhorando. Eles estão esperando que a inflação diminua, mas grande parte do comitê ainda está unida para manter a taxa de juros mais alta por mais tempo, se questionando se a inflação realmente está controlada e se realmente está no caminho de atingir a meta dos 2%, né, que ainda está um pouco distante. Lembrando que a inflação nos Estados Unidos apresentou uma forte queda entre junho de 2022 e junho de 2023, ao longo dos últimos 11 meses aí. E logo depois desse período, né, a gente teve todos os dados reportando uma inflação persistente acima dos 3%. Isso gera um certo receio no mercado, né, caso o Fed venha manter os juros um pouco mais altos por mais tempo, o que também acaba refletindo uma leve queda na bolsa durante a última semana. Ao longo dos próximos meses, os investidores esperam muito que a inflação ela venha continuar a reduzir, mas a gente vai ter que acompanhar os resultados para ver se de fato ela vai cair abaixo dos 3%, que está bastante difícil. Agora trazendo um outro dado muito importante, falando sobre o mercado imobiliário americano. Temos novos dados do mercado imobiliário que apresentou um forte declínio de vendas e aumento nos preços. O primeiro ponto é a gente ver as vendas de casas novas nos Estados Unidos, que caiu 4,7% no mês passado e era esperado uma queda de 1,4%, ou seja, veio muito mais fraco do que o esperado. Já o dado de vendas de casas já existentes, né, nos Estados Unidos, a gente também teve uma queda de 1,9% no mês passado e era esperado que ele subisse 0,5%. Então também veio abaixo das expectativas. Isso aconteceu principalmente por conta dos preços, que aumentaram 3,9% anualmente nas casas novas e 5,7% para as casas existentes. Além dos preços, a taxa de hipoteca, que é como se fosse a taxa de financiamento imobiliário aqui no Brasil, só que lá dos Estados Unidos é uma taxa de hipoteca fixa de 30 anos, ela está se mantendo acima dos 7% ao ano de forma persistente, o que obviamente torna muito caro comprar um imóvel e reduz drasticamente a demanda por casas novas, né? Então as pessoas estão postergando aí comprar casas novas por conta de a taxa de financiamento muito cara nos Estados Unidos no momento. E eles sabem que se esperar um pouco essa taxa vai cair e eles vão pagar muito menos por esse movimento, né, de mudança de casa. Agora indo para notícias muito boas, a gente teve o caso da Avenue e o C6 Bank Global, na verdade, né, que trouxeram uma redução de taxas e eu vou explicar como isso vai funcionar agora. Então se você é correntista dessas duas corretoras, já fica feliz aí que vem coisa boa. Começando aqui pela Avenue, que ela cobrava uma taxa de câmbio, né? Lembrando que taxa de câmbio é aquela taxa que a corretora ela cobra em cima da conversão do real para o dólar ou dólar para o real ali dentro da corretora. Então a taxa de câmbio da Avenue era de
2%, né, no dia seguinte, quando você escolhe para receber no próximo dia, e ela poderia cair até 1,4%, a depender do seu patrimônio, né? Então, a partir de 10 mil dólares na Avenue, você já cairia sua taxa de spread, né, taxa de câmbio, para 1,8%. Mas com essas mudanças, elas ficaram melhores ainda. Bom, basicamente, a nova taxa de câmbio da Avenue ficou da seguinte forma. Agora, todas as pessoas vão pagar uma taxa de câmbio de 1,5%, ou seja, ao invés de 2%, caiu para 1,5%, independente do seu patrimônio, tá? Só que quando você for aumentando esse patrimônio, ou seja, você subir para 10 mil dólares, já cai para 1,43% a taxa de câmbio. Muito boa. E aí, quanto mais você for subindo, né, pode chegar até 1,28% o câmbio que você paga na Avenue. E aí, uma mudança que eles trouxeram é que, a depender do estágio que você tiver e o câmbio que você fizer, essa redução ela pode ser maior ainda. Então, de padrão aqui, se você for converter até 25 mil reais e você tiver abaixo de 10 mil dólares, você vai pagar 1,50 de taxa de corretagem. De taxa de câmbio, na verdade, que é o que a maioria vai pagar, tá? Então já reduz bastante isso. A taxa que eles cobravam antes era 2, agora 1,5. Só que se você tiver um patrimônio de 10 mil dólares acima e se for converter 25 mil reais, você já vai pagar 1,43. Mas se você converter de 25 a 50 mil, você vai pagar 1,35. Se você converter 250 mil reais tendo um patrimônio mais ou menos de 10 mil dólares na Avenue, você vai pagar 0,98 a taxa. E essa taxa ela pode chegar a reduzir a 0,5% agora na Avenue. Então, se você for um cliente da Avenue que tem mais de 250 mil dólares e for converter uma taxa de câmbio acima de 1 milhão de reais, você vai pagar 0,5%. Ah, Léo, mas é muito distante da minha realidade. Pô, mas só de a gente ver a Avenue já reduzindo as taxas já é muito bom, né? É um movimento que a gente não via há muito tempo e é legal ver essa dinâmica acontecendo. E isso, obviamente, vai puxar outras corretoras a darem uma movimentada também, porque eles se igualaram basicamente à taxa de câmbio do Banco Inter, né? Que tá bem competitivo no mercado. Agora, já indo para o C6, eles fizeram uma redução também muito forte na taxa de câmbio. Antes, só para vocês terem ideia, eles tinham uma taxa de câmbio de 2% para o dólar e de 2,5% para o euro. E agora essas novas taxas, elas são únicas, né, para dólar e euro e muito mais baixas. E elas vão depender também do valor de câmbio. Então agora, se você fizer um câmbio de até 1.000 dólares, você vai pagar 0,9% a taxa de câmbio, ou seja, muito baixa. Menos de 1% para qualquer pessoa que for fazer câmbio ali na corretora. Achei isso bem legal. Se você for converter de 1.000 a 5.000, você vai pagar 0,85% e a partir de 5.000, 0,75% na taxa de câmbio. E antes era de 2%, independente do valor ser transacionado. Então essa mudança muito bem-vinda aí para quem usa o C6 Global. Já aproveitando, deixa aqui embaixo para mim qual corretora você utiliza hoje e se você está satisfeito ou não com a sua corretora de investimento no exterior. Eu vou ler todos os comentários aqui, hein? Agora, falando de empresas, a Biogen concordou em adquirir a Human Immunology por até 1,8 bilhão de dólares. O objetivo da aquisição é fortalecer o pipeline de tratamentos para doenças imunológicas, um segmento muito forte para a Biogen. A aquisição dará à Biogen o Felzartamab, um tratamento experimental que foi testado clinicamente em condições imunológicas raras, sendo de grande importância para negócios da empresa. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2024 e as ações da Biogen caíram cerca de 5,5% na última semana. Agora, trazendo uma novidade muito interessante também, a gente teve recentemente a aprovação dos ETFs de Ethereum na Bolsa Americana. Algumas semanas atrás também a gente teve os primeiros ETFs de Bitcoin aprovados, né, marcando um passo muito importante para o mundo de cripto. E agora, recentemente, a SEC aprovou ETFs de Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. A ideia dos ETFs que investem diretamente em criptomoeda é proporcionar facilidade no investimento e trazer uma liquidez ainda maior para os ativos, o que, consequentemente, aumenta a demanda e também influencia positivamente nos preços. Após a aprovação, o Ethereum subiu quase 25% em um único dia. Lembrando que esses ETFs, eles basicamente vão comprar o Ethereum ou o Bitcoin, né, e serem negociados na bolsa. Então, ao comprar um ETF desse, você vai ganhar quando o Ethereum ou o Bitcoin subir ou também vai perder dinheiro quando os dois
caírem. É basicamente a mesma coisa que você comprar cripto. A grande diferença é que você não vai ter todo aquele trabalho de ir numa corretora de criptomoeda, comprar a cripto, guardá-las em algum lugar seguro, mas aí vai de cada um. Se você tem interesse realmente em investir no mercado de criptomoeda, você gosta e tem tempo para isso, é melhor sempre por uma corretora, porque aí você compra a sua quantidade, você guarda elas. Agora, se você só quer se expor a esse mercado, mas não quer ter todo esse trabalho, os ETFs fazem um excelente trabalho, principalmente esse novo de Ethereum e Bitcoin agora que a gente tem na Bolsa Americana para ser negociado. Agora vamos falar dos resultados da Nvidia, né, que vieram na semana passada muito fortes, né? O mercado assim tá adorando ver tudo isso. Só para vocês terem ideia, a ação da Nvidia nesse ano tá subindo 121%. Se a gente olhar aqui nos últimos 5 dias, 14%, né? Principalmente por conta dos bons resultados que trouxe aí na semana passada. E já passa mais de $1.000 a Nvidia, né? Eu sempre falei pra vocês que eu acho a Nvidia que ela tá muito cara. A gente até atualizou o nosso valuation, ainda assim não bateu com o preço que tá aqui agora. Então eu acho que é um risco muito grande você pagar tudo isso pela Nvidia, já que se em algum momento ela quebrar as expectativas, isso pode dar um grande problema. Mas isso não deixa de lado que ela continua sendo uma excelente empresa, tá? A Nvidia é incrível. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Bom, só pra vocês terem ideia, a Nvidia cresceu a receita fortemente, principalmente aqui na parte de data center. Então vamos lá. O crescimento total da receita da Nvidia foi de 264% se comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E o principal, né, fator aí que fez esse crescimento de receita foi a receita de data center, né? É a parte de chips, processadores que são enviados para esses data centers, né? Que faz parte da Nvidia, e com esse boom de inteligência artificial, tudo isso veio favorecendo ela, né? E a parte de data center cresceu 426% ano a ano, né? Saiu de 4 bi no primeiro tri de 23 para 22 bi no primeiro tri de 2024. E a gente teve outras receitas aí que cresceram bastante, né? O lucro por ação cresceu 600%, né? Comparado tri a tri, e o dividendo também aumentou 150%, né? Então, os resultados superaram as expectativas, vieram muito forte e ela tá surfando esse boom aí de um jeito absurdamente muito bom. Até se a gente olhar um pouquinho mais de perto a receita de data center, né? Olhando os outros trimestres, a gente vê que esse crescimento ele foi muito forte, principalmente no ano passado de 2023, né? Onde ela teve uma disparada muito grande na receita e, assim, um crescimento absurdo que ela vem tendo. E além dos resultados, a Nvidia anunciou que vai fazer um desdobramento de ações de 1 para 10 no dia 7 de junho, ou seja, cada uma ação no mercado vai se tornar 10 ações. Ou seja, se hoje uma ação da Nvidia custa $1.000, elas vão passar a custar aí mais ou menos $100 cada uma delas a partir do dia 7 de junho. Isso não muda nada na empresa, basicamente eles vão diluir as ações ali para um valor mais barato. Então isso vai ficar mais acessível para vários investidores, né? Porque $1.000 não é para todo mundo, mesmo que você possa comprar a fração, não é toda a corretora que permite. Então eles vão fazer isso para ficar com uma cara, né, diferente aí. Eu queria aproveitar também e trazer outros 3 resultados de empresas aí diferentes, até para comentar um pouquinho sobre o mercado. A gente teve o resultado da Luz, né, aqui, que teve um crescimento de receita, na verdade uma perda, né, de 4% na receita trimestre a trimestre no ano. Foi acima até das expectativas, mas ainda assim você vê o lucro perdeu 19% e a receita caiu 4%. A mesma coisa aqui com os resultados da Target, né, que é um supermercado também com uma mistura ali de várias coisas, também caiu 3% a receita e nesse caso da Target ela não conseguiu superar as expectativas. O resultado veio abaixo do que era esperado. Assim como a Lowe's, a Target apontou uma queda nas vendas de categorias discricionárias e um crescimento nas vendas comparáveis digitais. Ou seja, o que está acontecendo nessas empresas aqui de varejo como um todo, né, elas não estão indo muito bem nesse ano. Já era esperado que Target, Lowe's, várias outras empresas tiveram resultados ruins nesse ano porque o pessoal não está gastando muito, né? A galera tá com inflação alta lá nos Estados Unidos e tá gastando para pôr comida na mesa, né? Então a gente vê que a Target aqui no ano só subiu 1,4%, tá no 0 a 0 ali em si. Agora, já olhando os resultados do Zoom, aquela plataforma de teleconferência, azulzinha, muito conhecida, ela chegou a crescer a receita 5% no trimestre, o lucro por ação cresceu 1.300% e ela aumentou a base de clientes aí que tem uma receita anual de mais de $100 mil, tá? Essa foi aquela empresa que teve um boom ali no ano de 2021, 2020, né, com a pandemia, porque foi uma plataforma muito utilizada
pisada de um dia pro outro, né, que as pessoas ficaram em casa. Aí ela subiu, né, disparou aí 600, 700% na época e derreteu, né, depois, né, porque ela não conseguiu manter os resultados que ela tinha aqui na pandemia, já que muita gente também deixou de usar o Zoom da mesma forma que muita gente começou. E aí é um problema, né, porque a empresa agora precisa se virar nos 30 para voltar a receita, né, e aí a empresa voltar a valorizar. Então, para quem tem ela na carteira, tem que ter muita paciência e, obviamente, acreditar no potencial dela. Eu tenho um receio com esse tipo de setor, tá? Não é o tipo de setor que eu ainda invisto, porque tem muita concorrência, né? A gente tem o Google Meet, tem o da Microsoft, tem o Zoom, então tem muita plataforma que surge nisso e eu não consigo ver um diferencial muito grande pro Zoom em si, para ele valer a pena comprar ação, sabe, pro longo prazo. Então eu tenho um pouco de receio e a gente tem que ficar acompanhando. Agora, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você achou dos resultados da Nvidia, do Zoom, ou até mesmo das mudanças da corretora Avenue C6 abaixando as taxas. Eu vou ler todos os comentários e também não esqueça de deixar a curtida, tá? Eu tô vendo todo mundo tá deixando a curtida aí pra gente continuar fazendo o nosso Dollar News. E se você quer me acompanhar um pouquinho mais de perto, ver minhas mudanças da casa, do escritório que eu tô fazendo aqui, vai lá no meu Instagram, @LeoFittipaldi, que tem bastante conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo Dollar News. Valeu, até mais!